O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São Pedro e São Paulo, queridos irmãos e irmãs, reunidos nesta igreja dedicada ao discípulo amado do Senhor, São João Evangelista, queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação da paróquia São João Evangelista, Pascom, nosso canal no YouTube, Instagram, queridos irmãos que nos acompanham pelo canal 14 da NET, nós nos reunimos neste dia para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Os santos foram aqueles que em vida buscaram em tudo fazer a vontade do Pai. Pessoas com limitações, pessoas mortais, que em um determinado momento da vida faz uma profunda e bela experiência com Cristo, deixa ser moldados por Cristo e então entrega a vida ao reino de Deus. E hoje nós temos a graça de ter inúmeros santos. E estes santos, podemos olhar a sua história, foram pessoas que sofreram, viveram diversas situações. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a nossa primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Me refiro a ela porque é do nosso contexto, da nossa época, viveu perto de nós. Sofreu, quem já teve a oportunidade de ler a sua história ou até mesmo de assistir aquele filme belíssimo que nós temos, é uma mulher simples, chamada por Deus, enviada para uma missão. Naquele convento sofreu, mas amou o Senhor, amou os pobres, superou tudo por causa do reino de Deus, e hoje é uma santa. Os apóstolos Pedro e Paulo, que nós celebramos hoje, tiveram um chamado muito especial. Todos nós somos chamados à santidade, nosso chamado primeiro, mas eu quero me referir hoje a Pedro e Paulo, porque eles
tiveram um encontro muito pessoal com Jesus. Os outros santos, dos pobres, se encontrou com Jesus na Eucaristia, se encontrou com Jesus nos pobres, se encontrou com Jesus no confessionário, mas quero dizer, os apóstolos, aqueles primeiros, eles puderam ver Jesus, puderam tocar Jesus, escutar o Cristo falar. Então, é uma festa muito bonita, muito importante, e estes que derramaram sangue por amor de Jesus Cristo, para que a igreja fosse edificada. Cristo fundou a sua igreja e confia nestes primeiros apóstolos, para que pudesse dar continuidade. E olhando a figura de Pedro, a igreja vai dizer, vai se referir a Pedro como aquele que deu a sua estrutura, os primórdios da igreja, foi organizando a igreja, a estrutura hierárquica, enquanto Paulo, ele sempre é tratado como o missionário, o apóstolo, aquele que vai aos confins anunciar o evangelho do reino de Deus. E as leituras se referem diretamente a esses dois apóstolos. A primeira leitura mostra Pedro, que é perseguido, Pedro, que é preso, é torturado. Herodes persegue a igreja. Herodes percebe que o povo se alegra com esta perseguição, então ele manda prender alguns, dentre eles Pedro, e ele é colocado na prisão. E nós sabemos que a prisão geralmente não é um lugar muito agradável, Eu tive a experiência, uma das primeiras missas minha como sacerdote de Jesus Cristo foi no presídio. Como seminarista, eu fui algumas vezes com a pastoral carcerária, Dona Sueli, Padre Aguinaldo. Eles acompanhavam a pastoral, e como seminarista fui algumas vezes, mas é algo desafiador. O ambiente é tenso, é muito pesado. E aqui em Anápolis, graças a Deus, nós temos um acesso muito bom ao presídio, devido a toda a experiência já que a pastoral tem. São mais de 20 anos, a Dona Sueli ali entrando, então a gente não passa por revista, já é privado de muitas coisas, então a gente já tem um acesso muito fácil. Mas é uma experiência única, Difícil até de explicar, porque nós entramos e não sabemos como vai ser, como vai sair de lá. Simplesmente deixar de se entregar, de confiar em Deus. E cada vez que eu fui como seminarista várias vezes, como padre fui uma única vez, é inexplicável, e o jeito que vivem ali, umas experiências profundas, foi de poder visitar celas, e passando ali naquelas celas, aqueles presos colocam os espelhinhos, assim como a gente vê na TV, colocam um espelhinho para ver quem está chegando, quem está vindo. E quando eles percebem, que é o padre, eles enfiavam a mão nas grades, Padre, padre. E aí eu passava assim, pegando a mão deles, É muito interessante. Mas aí quando você começa a conversar, falar de família, principalmente de família, de filhos, se abrem. Aí a gente consegue falar um pouco desse amor de Deus. Por que me refiro à prisão? Porque realmente é um lugar pesado, um lugar tenso, mas é um lugar também que precisa falar de Deus. E hoje Pedro, ele está na prisão, aqui diferente, cercado por 2 guardas. Os nossos aqui tem um grupo de guardas, que fica de fora na portaria, não está tão diretamente, mas é um lugar muito difícil, um lugar muito pesado, um clima que não é tão agradável. E Pedro está preso por 2 guardas,
e tinha um grupo, né, de 4 soldados, com 4 soldados cada um, eram guardados, ele era bem guardado, e enquanto ele estava preso, a palavra vai dizer que a comunidade intercedia, a comunidade orava, e nesta comunhão da comunidade, nesta oração, na abertura deste homem também, né, ao desígnio de Deus, ele sabia que aquela prisão, aquele sofrimento não era em vão, né, o Senhor manda um anjo que o liberta, né, da prisão, pede que ele coloque as sandálias, coloque o seu cinto, né, e continua assim a missão. Mas esta perseguição que, né, já há séculos existe contra os cristãos. E hoje não é diferente, né? Nós sabemos, né, que a igreja ela é perseguida. Aqueles que buscam viver o projeto de Deus é perseguido. Quantas lutas, né, quantas críticas, quantos ataques à igreja de Jesus Cristo. A igreja que é conduzida por homens, a igreja, né, que tem as suas limitações devido a ser conduzida por homens, escândalos, dificuldades, assim como qualquer outra instituição. Mas é importante lembrar que ela é uma instituição divina, que vai muito além das limitações dos homens, porque o próprio Cristo a fundou. E essa instituição divina, por mais que perseguida, ela jamais será vencida. O finalzinho do Evangelho de hoje, né, vai dizer, ou melhor, né, não no final, mas no final vai dizer, né, que essa igreja, o poder do inferno jamais irá vencê-la. Da mesma forma, nós cristãos que buscamos viver com Jesus, mesmo perseguido, mesmo com dificuldades, nós, se nos entregarmos a este Deus, jamais seremos vencidos. O Senhor sempre está conosco. Então, o primeiro ponto para a nossa reflexão, né, lembrar sempre, Jesus Cristo foi perseguido, a igreja foi perseguida, os mártires derramaram sangue por amor a Jesus Cristo. A primeira leitura mostra São Pedro. Então, né, diante das perseguições, das lutas, das dificuldades, sermos perseverantes, unânimes na oração, e o Senhor jamais deixará de olhar com misericórdia, com amor para conosco. A segunda leitura, um belo testemunho de Paulo. Paulo, nós sabemos, este homem que perseguia os cristãos, mas em um determinado momento da vida faz um encontro com Jesus, e neste encontro se torna um grande apóstolo, anuncia o reino de Deus aos confins. E temos vários escritos, cartas, né, orientando as comunidades. Após este encontro, se transforma plenamente, deixa ser conduzido por Cristo e com a sua influência vai aos confins a anunciar. E a segunda leitura dá esse belo testemunho, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Diante de tudo, né, hoje estou nas mãos de Deus e eu confio plenamente no seu amor, na sua glória, na sua manifestação gloriosa. Esta entrega, esta confiança que nós devemos ter para que a gente possa viver esse primeiro ponto da cruz, da dor, da perseguição, das lutas diárias. Então, se entregar neste amor, nesta glória que vem de Cristo. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naqueles dias, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, esperar com amor esta manifestação, né, este Deus. E por fim, né, o Evangelho, dentre vários ensinamentos, é muito profundo esta pergunta
que Jesus faz a Filipe e faz a cada um de nós. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí Filipe vai dizer, alguns vão dizer que é João Batista, outro Elias, alguns dos profetas, mas Jesus não se contenta com esta resposta. Qual é a pergunta que Jesus faz? E vós, quem dizeis que eu sou? É muito profunda esta pergunta, é muito particular. É muito particular. Nós não podemos dizer, o padre diz que Jesus é isso. O diácono ensinou que Jesus é isso. É nós, é eu, é você. Quem é Jesus? E esta pergunta nós só iremos e poderemos responder se o conhecermos, se tivermos uma profunda experiência com este Deus, que se fez carne no seio da Virgem Maria, que se doou a nós, morreu e ressuscitou. Somente nesta experiência nós iremos poder responder: quem é Jesus? Quem é Jesus? Para mim, quem é Jesus para você, querido irmão, querida irmã? Façamos esta experiência, de responder com o coração, não com perguntas que nós aprendemos na catequese, ou que o padre ensinou, o diácono, não. Muito pessoal. Então, nesta semana, vamos fazer este gesto concreto de, na oração, responder: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? E hoje a igreja nos convida a rezar, pelo Papa. Nós sabemos que o nosso Papa, vem passando por momentos difíceis, assim como nós, como toda a igreja no Brasil, diante da pandemia. E a igreja, neste dia, de forma muito concreta, além de convidar a rezar pelos apóstolos, de maneira muito especial pelo sucessor de Pedro, o Papa, hoje Francisco, ela nos convida a um gesto concreto. Nós temos algumas datas no decorrer do ano, onde nós enviamos concretamente as nossas ofertas, as nossas doações ao Santo Padre, o Papa. Hoje, de maneira muito especial, o ósculo de São Pedro. Então, todas as coletas deste dia, que o povo de Deus oferta, é destinada ao Santo Padre, o Papa. Isso acontece em todo o mundo, é previsto pelos estatutos da Igreja, de Código de Direito Canônico, estatuto da nossa diocese. Então, todas as coletas desse domingo são destinadas, como forma concreta, generosa, ao Papa, para que ele possa manter as suas obras caritativas, toda a estrutura que existe no Vaticano. Então, que possamos nesse dia também fazer a nossa oferta, o nosso gesto concreto. Este ano não se falou muito devido a toda a pandemia, mas é importante lembrar que nós podemos fazer esta ação concreta. Então, que possamos nesse dia ser firmes diante da perseguição, como Pedro, na primeira leitura, sermos perseverantes na oração. Eles estavam unânimes, a comunidade, São Paulo, na segunda leitura, dá um belo, profundo testemunho de perseverança. Combati o bom combate, guardei a fé, agora espero a coroa perecível da glória, e lembrar, tudo que ligares na terra será ligado no céu, esta comunhão com a igreja, e responder: quem é Jesus para nós, que nossa mãe Maria Santíssima nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus.